Boa tarde, está no ar mais um programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Como prometemos, nós estamos hoje apresentando a segunda parte da palestra sobre saúde física e mental de Carlos Bacelli, que falou sobre as curas, como elas acontecem. Temos também as respostas que ele deu à plateia. Vamos assistir. Você não precisa mais. O seu tratamento está concluído. E de fato foi concluído, porque ele veio a desencarnar só depois de muitos anos. Só depois de muitos anos. Sem Chico colocar a mão. Não foi preciso colocar a mão. Trabalho dos espíritos. Os espíritos trabalhando e socorrendo. Por isso que é importante a gente ter fé e procurar fazer por merecer o socorro. O Cristo curava pelo seu alto poder magnético, sem que para tanto houvesse necessidade de nenhuma intervenção espiritual que não fosse pertencente a Ele mesmo. Nós costumamos dizer em nossas palestras que o maior fenômeno mediúnico da história que conhecemos, o maior fenômeno mediúnico foi Chico Xavier. Porque Chico, além de médium de efeitos intelectuais, era também médium de efeitos físicos. No final da década de 40, começo da década de 50, em Pedro Leopoldo, Chico trabalhava como médium de efeitos físicos. E ele se juntava então a Peixotinho, que foi um dos maiores médiuns de efeitos físicos da história. Chico Xavier dizia que médium como Peixotinho só aparecia na Terra de 200 em 200 anos. Lá em Pedro Leopoldo, quando Chico se juntava a Peixotinho, os espíritos se materializavam de corpo inteiro. O doutor Bezerra se materializava de corpo inteiro, andava e conversava com todo mundo. Eu ainda nem havia reencarnado à época, mas eu ouvi testemunhos inegáveis, como por exemplo, o testemunho do senhor José Gonçalves Pereira, que durante muitos anos dirigiu a Casa Transitória. Eu conheci muito, o senhor Gonçalves era meu amigo, era amigo de Chico Xavier, o Jô, que fazia livro, as capas dos livros de Chico Xavier, Joaquim Alves, o Jô, os espíritos estavam materializados lá, conversando, e ele desenhando os espíritos no escuro. Emanuel se materializava como senador romano, vestido como um senador romano, uma tocha na mão direita, e as estrelas do Cruzeiro do Sul no peito. André Luiz se materializava. Então eu digo, Chico Xavier foi o maior fenômeno mediúnico da história. Aí alguém me diz assim, mas e Jesus? Jesus não serve de comparação, porque é médium de Deus. Jesus era médium de Deus. Médium de espíritos, pelo menos particularmente, considero, dos nascidos de mulher, considero Chico Xavier um expoente máximo da mediunidade. Então os espíritos atuavam através de Chico Xavier, mas, como nos diz aqui Dr. Odilon, Jesus não precisava disso. Ele curava com saliva, misturava saliva com terra e curava cego. Ele era tocado, como foi tocado pela mulher hemorroíça, e ela ficou curada. Às vezes era ele que tocava, às vezes era a palavra, como no caso de Lázaro. Lázaro, levanta e vem para fora. Você não está morto, levanta-te e anda e vem para fora. Como no caso do servo do centurião, nós estamos vendo aí Jesus diante do centurião. O centurião tinha um servo que estava muito doente, e ele foi atrás de Jesus. Esse centurião era um centurião diferente, ele era amigo dos judeus, inclusive ele havia construído uma sinagoga para os judeus, sendo romano,
sendo centurião. Quando Jesus estava se aproximando, ele veio ao encontro de Jesus e disse: Senhor, eu não sou digno. O Senhor entrar na minha casa, eu não sou digno. Olha a humildade desse homem. Eu não sou digno de só ir lá, mas se o Senhor falar uma palavra, o meu servo fica curado. E o servo do centurião foi curado à distância. Cura à distância. A cura à distância é possível? Sim, porque para a ação do mundo espiritual não existe distância que não possa ser vencida. A prece pode curar? Pode curar. Cura, cura. Pode acontecer a autocura? Pode acontecer a autocura. Nós podemos obter uma moratória? Podemos. O que nós não podemos nos esquecer, que às vezes a gente obtém uma, duas, três. Ah, meu filho, vou te dar uma moratória. Ah, senhor, me dá mais uma moratória. Vem a segunda. Depois vem a terceira. Depois a gente pede a quarta. Agora não dá mais, seu corpo está caindo. Agora você tem que partir. Por isso que a verdadeira cura é a espiritual. Nós temos que procurar nos curar espiritualmente. E o médico das almas é Jesus Cristo. E como é que a gente se cura espiritualmente? Olha, sendo bom, sendo humilde, larga a vaidade, larga personalismo, larga o orgulho, deixa isso de lado, cultive bons pensamentos, estenda a mão ao próximo. Ah, tem muita gente malandra, tem muita gente safada, malandra, pedindo esmola, isso aí, não sei o quê, papapá, papapá. Eu preciso de cuidar da cidadania. Claro, nós temos que erradicar o mal, é pela raiz. E o mal será erradicado através da educação, do emprego, todos nós sabemos disso. Olha, uma vez, o Chico foi num programa de televisão em Uberaba. E vocês sabem, né? Quando o Chico aparecia, os doutores da lei começavam a apertar ele, com perguntas. Doutores da lei. Ele foi num programa de televisão, de entrevistas. Tinha um médico lá, muito famoso em Uberaba, professor da escola, muito famoso. Aí ele fez aquela clássica pergunta, que sempre é feita aos espíritas: vocês não acham, Chico, que em vez de dar o peixe, tem que ensinar a pescar, tem que dar a vara, ensinar a pescar? O Chico disse assim, porque ele falou assim: olha, esse negócio dos espíritas, distribuir sopa, distribuir comida, distribuir sopa, isso é assistencialismo. Olha que termo pejorativo é esse, assistencialismo. Isso é para acabar com a caridade, né? Porque nós somos equivocados em matéria de caridade. Quem precisa de caridade não é o outro, não, é a gente. É a gente que precisa fazer caridade, mais do que o outro receber. Aí esse médico perguntou assim para o Chico: Chico, negócio de dar o peixe, ensinar a pescar? Ele falou, olha a resposta do Chico. O Chico disse assim: olha, com muito respeito, eu vou dizer ao senhor que eu considero que nós todos, a comunidade toda, está trabalhando na construção de um grande edifício. De um grande edifício. Tem aqueles que estão trabalhando na superestrutura do edifício, ou seja, na cúpula. Tem aqueles que estão trabalhando nas paredes do edifício, na estrutura do edifício. E tem aqueles que têm que trabalhar na infraestrutura do edifício, furando buraco no chão. Nós, os espíritas, estamos trabalhando na infraestrutura. Quem puder trabalhar na estrutura, que trabalhe. Quem puder trabalhar na superestrutura, que trabalhe. Mas nós estamos trabalhando na infraestrutura. Ou seja, nós estamos fazendo o que podemos, que é o básico, estamos dando sopa. Estamos dando o que podemos fazer, nós não podemos dar emprego. Eu não sou empresário.
Eu não sou empresário, eu não tenho empresa, eu não tenho indústria, eu não tenho dinheiro para gerar emprego. O que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer, eu devo fazer. Foi a resposta que o Chico deu. Trabalhar na infraestrutura do edifício. O tempo está correndo, mas vamos já caminhando para o encerramento desta parte. O doutor Odilon ainda considera o divino poder do Senhor, empregado no campo da cura dos enfermos em geral, era o mesmo que transformava a água em vinho, que multiplicava pães e peixes, que acalmava os ventos e as tempestades. Então, em Jesus, o poder da cura era anímico, era Ele mesmo, era o poder divino, era Ele que curava, embora eventualmente Ele pudesse contar com o auxílio de falanges imensas, de imensas falanges espirituais, não é? Como no momento da cruz Ele respondeu. Você não acha que se eu rogasse ao Pai, Ele poderia mandar 12 legiões de anjos, mas era preciso que tudo se cumprisse. Então Jesus tinha esse poder de curar por Ele mesmo. Mas nós, que somos pessoas comuns, espíritos, vamos dizer assim, quase vulgares, a nossa evolução ainda é muito deficiente. Nós não sabemos nada e achamos que sabemos muita coisa. Não somos nada e achamos que somos muita coisa. O Chico falava assim: eu sou um cisco. Uma vez um repórter, no final de uma reunião, um repórter foi entrevistá-lo e ele disse assim: correu muito bem, graças a Deus, mas eu não sou nada, eu sou um pé de grama. Quem sou eu? Eu não passo de um pé de capim. Foi embora para casa. Dizer, quando chegou em casa, Emanuel apareceu para ele. Aí ele foi conversar com Emanuel, não é? E ele falou assim: o senhor viu como foi produtiva a nossa reunião? Foi muito boa a nossa reunião. Aí Emanuel disse assim: Chico, foi muito boa, mas você errou num ponto. Você cometeu um erro. Aí o Chico logo já ficou, né? Mas o que foi que eu fiz? Igual criança, né? Quando faz uma peraltice, o que foi que eu fiz? Não é? O Emanuel falou assim: você se comparou a um pé de capim, Chico. Pé de capim cresce, Chico. Como se dissesse assim: você não cresce. O pé de capim ainda cresce. Então, realmente, é essa simplicidade de espírito que nós precisamos adquirir e não desencarnar iludidos. Doutor Inácio fala para mim assim, doutor Inácio Ferreira, não é? Ele diz assim: meu filho, eu vou te dar uma dica. Quando você desencarnar, você colocou o nariz deste outro lado, você não fala que é espírita, não. Não vem anunciando, não. Primeiro você sente o ambiente. Se tiver possibilidade, aí você fala. Caso contrário, fica calado. Porque tudo que você fala pode ser usado contra você. A presença de um ser elevado espiritualmente, pela sua influência sobre os espíritos que nele creem, ou que se deixam envolver pela sua aura de espiritualidade, ainda faz com que os próprios espíritos, encarnados ou desencarnados, necessitados de alívio para as suas dores, movimentem, consciente ou inconscientemente, as inesgotáveis fontes curadoras existentes em sua própria essência. Em sua própria essência. Dentro de nós existe
a capacidade de cura, que pode ser movimentada. Jesus não dizia, a tua fé te curou, não fui eu? A tua fé te salvou? Nós podemos movimentar as nossas forças e devemos movimentar essas nossas forças, evidentemente acrescidas pela força dos Espíritos, pela intervenção dos Espíritos. Os Espíritos fazem cirurgia sem a gente perceber, sem correr sangue, sem precisar cortar. Nós estamos criticando aqui? Não. Tem médium que usa instrumento cortante? Usa. Tem médium que usa. Isso é um problema afeto a ele. Tem médium que gosta de se vestir de branco? Se veste, mas tanto faz. Vestir de branco, de verde, azul, sei o que for. O coração tem que estar branco. O coração tem que estar branco. Tem trabalhos assim especiais de cura? Tem. Esses trabalhos são importantes? São. Porque, no mínimo, eles entram no campo da sugestão. No mínimo, eles entram no campo da sugestão. Não é? Mas o que nós precisamos também é movimentar a nossa capacidade. Porque senão não adianta. O Senhor, com a sua divina bondade e misericórdia, concede a bênção da cura a alguns e a outros não. Nem todos são curados. Por que o Senhor não cura todos? Por que o Senhor não cura todos? Cura alguns e não cura todos. Falou assim, Pedro, isso é pela vontade do Pai. E dá as explicações dele, do Cristo, né? E disse assim, mas eu vou fazer uma coisa. No próximo dia, quer dizer, na outra pregação, eu vou te satisfazer, Pedro. E disse que naquele outro dia, Jesus curou todos os doentes que estavam ali. Curou cego, curou paralítico, curou quem estava ali surdo, quem estava endemoniado, curou todo mundo. Aí, no outro dia da pregação, não tinha quase ninguém. Todos os que haviam sido curados deram no pé. Obtiveram o que queriam. Foi aquilo que nós falamos aqui no início de nossas considerações. Às vezes nós precisamos desse lembrete, né? Desse lembrete conosco, né? Para a gente estar sempre procurando cuidar do espírito. É às vezes a dor que nos leva a cuidar do espírito. Se não é o sofrimento, não é a dor, às vezes a gente não procura o centro espírita. E se recebe logo o que precisa, vai embora e não volta. Lá em Uberaba, uma vez, muitas vezes acontece isso, as pessoas nos procuram e dizem assim, eu falo assim, olha, frequenta o centro, você precisa tomar passe, vem cá, ouvir palestra, faz um tratamento de passes. Aí a primeira pergunta da pessoa, quanto tempo? Vai demorar quanto tempo? Eu falo assim, olha, no seu caso eu não sei, mas eu estou aqui tem 50 anos quase. A pessoa às vezes desanima, né? Eu falo assim, no seu caso eu não sei, mas eu já estou aqui quase 50 anos. Doutor Inácio fala assim, eu saí de um hospital de loucos e vim para um outro. Evidentemente, o aludido poder magnético de alguém, conforme esclarece o codificador, pode ser acrescido pelo poder magnético dos espíritos que o aumentam e direcionam. Temos, neste caso propriamente dito, a faculdade mediúnica da cura, na qual espírito e médium se associam psiquicamente para colimarem o mesmo objetivo. Esclarecemos, todavia, aí está Zé Arigó, vocês se recordam de Zé Arigó, um fenômeno extraordinário, Zé Arigó, não é? Esclarecemos, todavia, que os expedientes de que vários medianeiros se valem para a obtenção da cura do enfermo, os objetos cortantes e lacerantes apenas surtem efeito de natureza psicológica sobre o próprio enfermo,
de vez que a clássica mediunidade de cura os dispensa por completo. Os espíritos, para curarem, não precisa que o médium use um bisturi, não. Pode até usar. Arigó usava um canivete, uma faca enferrujada, né? Ele era chamado o cirurgião da faca enferrujada. Chegou a ser considerada a 8ª maravilha do mundo por cientistas estrangeiros, principalmente norte-americanos, o Dr. Puharishi, que esteve investigando durante muito tempo a mediunidade do Dr. Arigó, do médium Arigó, junto com o Dr. Fritz, né, em Congonhas do Campo. Sobre Arigó, uma partezinha. Lá em Uberaba tem um senhor que o pai dele trabalhou com Arigó. E ele disse o seguinte, ele era menino, ele devia ter uns 9, 10 anos. Ele falou assim, olha, um dia antes do Arigó sofrer aquele acidente, porque até hoje não se sabe direito se foi um acidente, se foi um problema cardíaco que ele teve, e que levou a ter um acidente, não é? Um dia antes do Arigó desencarnar, ele estava muito triste, com o comércio que havia se estabelecido em volta dele, principalmente feito por alguns membros da família. E ele encostou-se assim no portal de uma porta, olhou aquilo tudo e disse assim, muito triste, isso aqui tem que acabar, vai ter que acabar. Ele disse um dia antes, no outro dia ele sofre aquele acidente. Encerrando, eles podem concorrer para a cura no campo da sugestão, os instrumentos cortantes ou lacerantes, mas efetivamente não são os agentes da cura. Tais objetos, agindo isoladamente, em vez de sanar o problema físico do paciente, isso aqui é importante, podem inclusive agravá-lo. É irresponsabilidade do médium. Nós estamos cheios de médiuns que se dizem de cura irresponsáveis e se dizem espíritas. Está cheio por aí. Cheio. Eu tenho um exemplo na família. Uma vez eu fui procurado no meu consultório em Uberaba, consultório de dentista, por uma senhora, irmã da minha tia. Ela morava aqui em São Paulo. Ela foi me procurar, me chamava de Carlinho. Na família todos Carlinho, me chamava de Carlinho, eu vim aqui porque eu fiz uma cirurgia de um carocinho no seio. Eu fiz uma cirurgia espiritual. E falou o nome do médium, famoso, que já desencarnou. Falou o nome do médium, com o médium tal. Ele falou que eu estava curada. Carlinho, agora aqui, ó. Você é espírita, Carlinho, o que você me fala? Sai correndo daqui, vai procurar um médico agora. Sai correndo daqui, vai procurar um cirurgião agora. Ela foi, tirou os 2 seios, que o médium, entre aspas, e o espírito, entre aspas, está cheio de malandragem, cheio, e nas cidades grandes principalmente, mas nas pequenas também, viu? Cheio, tem que tomar cuidado com isso, falar assim, você está curado, então eu vou procurar o doutor para ver se eu estou curado mesmo. Procure um médico, não acreditem na palavra de qualquer espírito, e não acreditem na palavra de qualquer médium. Você está curado? Estou curado, doutor, então eu vou ver, posso ir? Não precisa, só te falar assim, você já desconfia. Agora você fala, não, pode ir, vai e traz o exame para me ver, porque eu também me interesso em saber. Então, há seriedade na coisa. Eu já vi muita gente morrer por conta da irresponsabilidade de médium, mais espírito. Já vi muita gente. A cura acontece, é real? Acontece e é real. Mas tem mentira? Tem falso profeta? Tem.
Tem falso profeta? Tem. Tem muito centro espírita abrindo trabalho de cura porque quer multidão, quer gente. Quer gente. Uma vez lá em Uberaba me procuraram. Bacelli, aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo tem trabalho de cura? Eu falei, tem. Nós aqui temos um trabalho de cura supimpa. Muito bom. Eu posso vir? É claro que você pode vir. É aberto a todo mundo. Que dia que é e que hora? Olha, é agora, começando agora. Nossa, que bênção. É agora, onde é que é? É lá debaixo daquela casinha lá. Você está vendo aquele pessoal que está fazendo sopa, ralando verdura, e lá mexendo latão? É lá, vai lá. Lá cura. Vai lá. O trabalho de sopa, vai lá. A pessoa me olhou assim, não, é lá, lá cura. Lá cura, desenvolve mediunidade. É um punhado de coisa. Cura obsessão. No campo do magnetismo e da mediunidade, a cura acontece envolvendo o fenômeno de ordem espiritual, anímica e ou mediúnica, que age de dentro para fora e não de fora para dentro. Repetindo, no campo do magnetismo e da mediunidade, a cura acontece envolvendo o fenômeno de ordem espiritual, anímica e ou mediúnica, que age de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare sempre, que nós possamos continuar com a nossa fé sempre firme no mundo espiritual, principalmente numa época tão difícil como nós estamos atravessando. Os convites à descrença surgem de todos os lados. Os espíritos das trevas estão invadindo até centros espíritas, não estão respeitando nada, nada, mas que nós não percamos a nossa fé, a nossa confiança no Cristo, e a nossa confiança nos verdadeiros paladinos do amor e do bem, a nossa confiança nesses pioneiros maravilhosos, como em São Paulo tivemos aqui tantos, Batuíra, e tantos outros, companheiros aqui da FEESP, que foram pioneiros da doutrina espírita, e os companheiros que agora aí estão sustentando esse trabalho maravilhoso, levando adiante a nossa causa espírita, que é a causa do cristianismo redivivo, e nos conscientizemos de uma coisa: fora de Jesus, Kardec e Chico Xavier, o resto é especulação. Muita paz. Mas eu queria começar perguntando sobre células-tronco. Existe por parte da espiritualidade já alguma coisa que pudesse nos direcionar para um tratamento clínico, físico, da medicina da Terra, que realmente vai ser eficaz? Sem dúvida alguma. A ciência está a serviço de Deus. Os cientistas são médiuns, como dizia Chico Xavier. Os cientistas, muitas vezes, durante o sono, eles saem do corpo, vão ao mundo espiritual, vamos dizer, se submetem a uma reciclagem, depois acordam no corpo, trazendo aquelas ideias, embora não aceitem a mediunidade, mas trazem aquela ideia em forma de intuição. Então nós acreditamos firmemente no avanço da ciência. E acreditamos firmemente que o avanço da ciência virá a comprovar os princípios básicos da doutrina espírita, porque o espiritismo é ciência, filosofia e religião. A ciência, com a graça de Deus, está progredindo e há de progredir muito mais. Outra questão que eu vi também nos seus livros, explica para nós a apropriação indébita do pensamento. Essa apropriação indébita do pensamento é a obsessão, como Allan Kardec estuda em O Livro dos Médiuns, a obsessão simples,
a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação, também chamada possessão. Subjugação pode ser física e pode ser moral, e física e moral. É o que o Dr. Bezerra de Menezes estudou magistralmente em sua obra, A Loucura sob um Novo Prisma. E é o que o Dr. Inácio Ferreira também, como médico psiquiatra, quando encarnado, diretor médico mais de 50 anos do Sanatório Espírita de Uberaba, um dos primeiros hospitais psiquiátricos do mundo, o Sanatório Espírita de Uberaba, ele também escreveu Novos Rumos à Medicina, A Psiquiatria em Face da Reencarnação, obras, inclusive, que são editadas pela FESP, que eu vi ali na livraria, do Dr. Inácio Ferreira, quando encarnado. Vamos continuando. O que são as galáxias de periferia? É a nossa. Os cientistas dizem, não é? O Dr. Michio Kaku, por exemplo, que é um grande físico, não é? Escreveu várias obras, o hiperespaço, por exemplo, falando a respeito dos universos paralelos, do multiverso. Ele é um estudioso da física quântica. Ele fala que a nossa galáxia, que é a Via Láctea, chamada Via do Leite, né? A Via Láctea, dentro do nosso universo conhecido, ou, entre aspas, conhecido entre aspas, né? É uma galáxia de periferia, e que nós moramos num sistema solar de periferia, e que nesse sistema solar de periferia, a Terra é um planeta de periferia. Portanto, nós somos espíritos de periferia, porque nós estamos ainda muito longe do centro da luz. Dr. Marceli, Dr. Inácio é muito assim, alegre, os livros dele nos traz, às vezes, momentos pitorescos, que até já falamos antes de iniciar a sua palestra. Conte para nós aquele episódio quando ele come churrasco no mundo espiritual. Ele ali ensina o seguinte, ele com o Dr. Odilon, como aconteceu com André Luiz, e Gúbio e Eloy, no livro Libertação, de André Luiz, quando ele desce, porque hoje a gente não pode falar em mundo espiritual, hoje o correto é falarmos em mundos espirituais. Chico Xavier dizia o seguinte, que quando ele tinha oportunidade de enxergar os diferentes mundos, é como se ele enxergasse uma bola dentro de uma outra bola maior. Então, por exemplo, uma bola de gude dentro de uma bola de golfe, uma bola de golfe dentro de uma bola, vamos dizer, de beisebol, uma bola de beisebol dentro de uma bola de futebol, uma bola de futebol dentro de uma bola de basquete, uma bola de basquete dentro de um balão. E nós moramos numa dessas bolas, não é? Nós moramos na crosta. Então, o doutor Inácio narra uma experiência em descida, quando ele e o doutor Odilon vão a uma esfera inferior. E nessa esfera inferior, ele entra em contato com os habitantes daquela esfera. Como, por exemplo, abaixo de nós moramos na crosta, mas abaixo de nós tem dois mundos ainda. Nós temos as trevas, e abaixo das trevas temos o abismo. Então, são 7 dimensões, e como dizia o Chico, 7 corpos espirituais. O corpo físico é um corpo espiritual. E nesta dimensão visitada pelo Dr. Odilon, em que eles foram, e o Dr. Inácio foi, o Dr. Inácio, só para nos ensinar, ele conta que observou pessoas que estavam se alimentando de carne. Mas, digamos assim, de uma carne, eu acho que ele fala de um animal parecendo um javali. Parecendo um javali. Ele fala, eu vou experimentar,
para ver se é carne mesmo. É aquele tal assunto. Muita gente não entende essa questão da reencarnação no mundo espiritual só por conta do termo reencarnação, porque remete à carne, né? Então, o doutor Inácio conta que experimentou e passou mal, porque era um alimento muito grosseiro, não compatível com a sua atual condição perispiritual. É como nós, por exemplo, que fôssemos nos alimentar aí de uma carne crua repleta de sangue. Nós não damos conta mais, mas se formos ali uma picanha bem assadinha, a gente come, não é? E como nós poderíamos pensar assim, existe um meio prático para nós encarnados, que temos as nossas dores na coluna, como o senhor falou, dores aqui, dores na perna, existe um meio prático de conquistar a saúde? Tem, reencarnar de novo. Não, mas eu quero dizer, porque depois de uma certa idade, só um corpo novo. Mas, claro, a gente pode sim, brincadeira à parte, a gente pode sim obter uma moratória, um certo alívio, não é? Através do tratamento médico, um tratamento médico sério com médico idôneo, porque médico também mata. Um tratamento sério, desculpem os médicos que estejam aqui, vocês não matam, eu estou me referindo a outros que matam. Não é? Através de um tratamento sério, um tratamento espiritual sério, pode ser que se a gente não obtiver a cura, por exemplo, eu conheci em Uberaba um senhor, ele estava com câncer há 15 anos, ele sobrevivia às custas da água da Sheila, que Chico Xavier fluidificava para ele. Uma vez eu fui levar água para ele, aquela água fluida, porque a gente quase não fala em água fluida, hoje não teve tempo de falar em água fluida, né, gente? Que a água fluida também é uma coisa maravilhosa. Eu ia levar água para ele, que o Chico fluidificava, fazia assim com a garrafa, aquela substância leitosa fazia assim. Ele tomava um pouquinho daquela água 3 vezes ao dia, e ele já estava há 15 anos com câncer. Então pode, claro. Com certeza. Claro. As cirurgias feitas pelo nosso sistema médico, nossa clínica do mundo, quando são retirados órgãos, isso afeta nosso perispírito? Não, eu creio que não. Por exemplo, eu estou ligando esta pergunta, essa questão da doação de órgãos, não é? Sim, também. Doação de órgãos. Não tenham medo. Gente, isso é uma questão de lógica, de raciocínio. Muita gente fala assim, nossa, mas eu vou doar meu coração, do outro lado eu vou ficar sem coração. Daí um mês, está tudo pó, você vai ficar sem o corpo inteiro, então você vai desaparecer do outro lado. Vai desaparecer do outro lado. Mas se eu doar um rim, eu vou ficar sem um rim do outro lado. Que é isto? O perispírito é matriz. Agora, em caso de suicídio, é uma outra consideração. No caso, usuário de droga, inveterado, do alcoólatra, inveterado, isso é uma outra coisa. Como dizia o Chico, às vezes o suicida, ele dispara um tiro contra o próprio corpo, ele lesa órgãos no corpo espiritual. O Chico dizia assim, do jeito que nós estamos no mundo espiritual, nós costumamos aparecer na terra. E do jeito que nós estamos na terra, nós costumamos reaparecer no mundo espiritual. Claro, existem casos e casos, existem casos e casos. Não é? No mundo espiritual também tem tratamento. Inclusive, eu gostaria de citar aqui rapidamente, o tempo está avançando, não, nós temos tempo. Mas naquele livro, eu creio naquele livro, Quem São?, de Chico Xavier, há um caso de uma menina de 9 anos que desencarnou com leucemia. Do outro lado
Isso é o Chico que psicografou. Leiam no livro Quem São, acho que tem aqui. O Chico psicografou, menina de 9 anos, com leucemia, ela desencarnou, continua com leucemia. Só que no mundo espiritual, ela foi para o hospital e trocou o sangue. Olha aí, porque o perispírito também tem sistema circulatório. Tem doenças que não são curadas aqui, já são curadas no mundo espiritual. Às vezes a gente desencarna com uma doença, com sequelas de uma doença, mas no mundo espiritual nós recebemos a cura, porque a medicina está muito mais avançada de lá. A luz vem de lá para cá, ela não vai daqui para lá. Habitualmente ela vem de lá para cá. Então esse negócio de prejudicar órgão, essas coisas, não vou doar meu olho, minha córnea, não tenham medo disso, gente, que a terra vai comer tudo, não é? A pessoa não pensa nisso, não vou doar nada, que do outro lado vai me fazer falta, daqui um mês está tudo devorado, então você não vai existir do outro lado. Como é que faz? O senhor também cita, acho que é quando o senhor escreveu o livro Na Próxima Dimensão, que estava próxima à desencarnação do Chico. Verdade. E eu fiquei super curiosa para saber a reportagem que o doutor Inácio fez desse desencarne do Chico. Conta para nós, porque deve ter sido muito lindo. Olha, eu vou dizer o seguinte, brincando, comprem um livro. Sabe por quê? Porque o que ela está perguntando é narrado pelo doutor Inácio em 9 capítulos. Então não tenho como responder aqui. Mas umas pinceladas, pelo menos, para nós termos uma ideia. São 9 capítulos, doutor Inácio narrando como foi a chegada do Chico no mundo espiritual. E é muito bonito. Um trecho que me comoveu muito, é porque tem aquele ensinamento de Jesus que diz assim, né? Aquele que não se tornar pequenino como uma criança, não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Nós sabemos que isso foi dado numa outra circunstância, mas o velório do Chico foi armado no grupo espírita da prece. E o Chico pediu que o Chico tinha pedido que quando ele desencarnasse, ele queria que o velório dele fosse 48 horas. Kardec também fez o mesmo pedido, porque Kardec desencarnou dia 31 de março e foi sepultado no dia 2 de abril. Ele ficou sendo velado durante 48 horas. E o doutor Inácio narra o que aconteceu durante aquelas 48 horas, que o Chico dormia. O espírito do Chico, nos primeiros momentos que ele desencarnou, porque ele desencarnou muito frágil, com 92 anos de idade, muito frágil, ele dizia assim: eu tenho pedido a Jesus para que eu deixe o corpo com meu corpo, confundindo-se com o pó. E foi assim que ele deixou o corpo, sem força nenhuma, praticamente com o corpo confundindo-se com o pó. Então, naquelas primeiras horas, ele estava dormindo, e ele foi recebido pelos amigos espirituais, em nome de Jesus Cristo. Uma luz se projeta do mais alto sobre ele, e naquele momento, eu tive a visão do espírito do Chico como uma criança, novamente. Ninguém pode ver o reino de Deus se não se tornar pequenino como uma criança. Então essa visão para mim, ela ficou inapagável na minha mente. Chico apequenando-se ali e sendo recebido no reino dos céus, transfigurado em criança, sem ser criança, evidentemente. Mas são 9 capítulos, gente, é muita coisa. Na Próxima Dimensão, chama-se o livro. Na Próxima Dimensão. Então, o senhor poderia nos falar do último livro que o senhor recebeu, da experiência com o Dr. Odilon, o título do seu último livro que foi psicografado pelo senhor? Olha, o Dr. Odilon é um grande estudioso da mediunidade. E eu tenho aprendido muito com o espírito do Dr. Odilon sobre mediunidade. O primeiro livro do Dr. Odilon, por nosso intermédio, foi publicado pelo ID de Araras, por intermediação do Chico,
O prefácio é de Emanuel. O prefácio foi recebido, eu não pedi ao Chico o prefácio, eu estava na casa do Chico, pedi o Chico que desse uma olhada no livro, ele olhou o livro e de repente, na outra semana, ele veio com o prefácio de Emanuel. O prefácio é de Emanuel, Mediunidade e Doutrina. Mas o Dr. Odilon hoje já escreveu mais de 30 livros sobre mediunidade. Os 2 últimos, Mediunidade na Vida Diária, saiu agora, mas estava psicografado há 8 anos, saiu agora, e o outro, último, é este que nós citamos aqui, nós usamos aqui para a nossa palestra, chama Segundo o Livro dos Médiuns. Então, com o Dr. Odilon Fernandes, eu aprendo muito mediunidade, sempre que ele se dispõe a escrever sobre mediunidade por nosso intermédio. O senhor gostaria de colocar mais alguma coisa, encerrando esta fase das perguntas, que seria interessante para todos a respeito da saúde, da forma como, embora nós já tenhamos tido uma palestra enriquecedora, mas assim, uma mensagem para todo esse público que aqui está e que realmente espera entender muito bem como cuidar, como obter essa autocura. Márcia, agradeço muito a sua gentileza, a gentileza de toda a diretoria da FESP, não é? Todo o pessoal que abriu as portas tão gentilmente para que estivéssemos aqui, abriu as portas com coragem para que nós estivéssemos aqui hoje, nesta manhã. E a respeito da saúde é isto, nós temos que cuidar. Uma vez, vou encerrar com essa história, mais uma história do Chico. Vocês sabem que os repórteres são difíceis, né? Pior que um repórter leigo é um repórter espírita. Mas esse não era espírita não, ele era leigo. Esse repórter leigo, engraçado, né? Eles viviam rodeando o Chico para ver se pegava o Chico numa contradição. Ele chegou para o Chico uma vez, fazendo uma entrevista, e falou assim: seu Chico, o senhor está numa doutrina que crê na imortalidade, crê na sobrevivência. No entanto, eu vejo que o senhor é uma pessoa muito preocupada com a saúde. O senhor toma muitos remédios. Ué, o senhor fala que a morte não existe, mas é uma pessoa muito preocupada com a saúde, toma tantos remédios. O senhor tem medo da morte? O repórter perguntou para o Chico. Ele disse: não, meu filho, eu não tenho medo da morte, porque eu sei que morrer não adianta. Eu vou morrer para entrar na fila de um novo corpo. Então, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar e vou cuidar da saúde. Então, a nossa reencarnação custou muito, viu, gente? Custou muito, sim, aos nossos pais, aos nossos familiares, mas custou muito a nós, principalmente. Nós temos chegado aqui nesse ponto em que nós estamos hoje, aqui na FESP. Nós podíamos estar lá na rua, nós podíamos estar num bar, qualquer outro lugar, nós podíamos estar na farra, não é? Ou já poderíamos até ter desencarnado. Não foi fácil a gente chegar aqui, nós vencemos muitos obstáculos para chegar até aqui, e estamos vencendo muitos obstáculos para continuar aqui, porque mais difícil que chegar é chegar e ficar, é chegar e ficar. Então, vamos cuidar do corpo, e vamos aproveitar a existência, essa encarnação, para a gente voltar em condições melhores para o mundo espiritual, porque como nos diz irmão José, nós não vamos escolher as nossas provas, nós já estamos escolhendo agora. O que nós vamos ser depois, nós estamos escolhendo agora. É com base no hoje que nós teremos o nosso amanhã. Aí eu vou chegar no mundo espiritual, vou pedir isso e aquilo. Você vai pedir para quem? Para quem que você vai pedir? Quem é que vai te dar? Aí eu vou pedir para a lei só atende o mérito.
Ou às vezes pode conceder um empréstimo, mas tem que ser pago. Então vamos cuidar da saúde, vamos cuidar do corpo, vamos cuidar do espírito, cuidar das duas coisas, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Cuidar do corpo e do espírito. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Marcelo. Passo então para a Vera. E assim encerramos mais um programa Um Sentido para a Sua Vida. Muito gratos por sua audiência. E na próxima semana nós teremos o Sebastião Camargo. Contamos com vocês.